Ao lixar essa peça, deixa eu mostrar para vocês o que apareceu aqui, ó. Tá vendo esses furinhos? Tem aqui embaixo, tem aqui atrás. Pode ser que esses furos sejam de quando essa madeira estava no tempo. Esses furos, obviamente, são de cupim, tá? Não sei se é ou não de quando a madeira estava no tempo. Então, já que eu estou reformando esse banco, vamos dar um tratamento, né? Vamos dar um tratamento nessa peça. Eu gosto muito de utilizar esse cupinicida aqui. Tá vendo? Ele vem já com um aplicador. A gente encosta no furo, tá? E aplica. Bom, a montagem agora é da mesma forma que o outra pessoa fez. Nós vamos montar com a pinadora. Mas lembra que eu falei que tem que manter uma certa pressão? Então a gente vai conseguir essa pressão com parafusos. Vamos partir então para colocar a fixação por parafuso. O parafuso é sempre importante que a peça onde ele vai fixar, ele entre apertado. E a peça que ele está fixando, ele entre folgado. Deixa eu mostrar para vocês aqui um parafuso, por exemplo, para explicar para vocês o que eu estou falando. Olha. Os parafusos ele tem duas características, tá? Ele pode ser rosca contínua até o final, como esse aqui, tá vendo? Até na parte onde a chave pega, ele tem rosca. Ou ter um pescoço alongado, sem rosca. Toda vez que você vai unir uma peça em outra, é esse tipo de parafuso que você utiliza. Para que essa peça aqui alongada fique na peça que vai ser unida e a parte de rosca, a peça onde o parafuso vai fixar. Dá para fazer com isso aqui? Dá. Se você só tiver esse tipo de parafuso, faça um furo na peça que vai ser unida, tá? Para que ele passe folgado e assim tenha o contato, a aderência que a gente precisa, tá bom? Bom, eu vou utilizar parafuso de rosca contínua, que é que eu tenho mais quantidade aqui para poder fazer a pressão da cola. Assim sendo, eu tenho que fazer um furo um pouquinho maior que a espessura do parafuso na peça que será unida. Então a gente vai, depois que colocar no lugar, colocar o pino, aí a gente faz o furo mais fino e depois sim chama no parafuso, tá? O que é muito bom ter quando vamos fazer uma união de peças assim? Pó de serra muito fininho, o pó de lixadeira, tá? Por que é bom ter o pó de lixadeira juntamente com a cola? Por causa do seguinte, o corte aqui foi feito bem grosseiro. Pode ver que tem marcas do disco da serra no sentido oposto. E os cortes não estão muito precisos também não. Então quando eu montar aqui, provavelmente ficará frestas. E essas frestas terão de ser preenchidas por algo. E a cola simplesmente mantém aquilo que eu falei. Ela mantém um espaço entre a madeira e outra. Eu colocando um pó de serra, ela vira como se fosse uma fibra, tá? Mas antes de montar, vamos ver se houve mais erro no projeto aqui, ó. Que erros seriam esses? O banco encosta até o final, ó. Não. Ele não encosta totalmente na parte de baixo. Vamos ver esse aqui. Esse aqui já encosta. Então vamos tirar um pouquinho no topo dessas peças, pouca coisa. Vou usar a serra de bancada para isso. Agora sim, ó.
Olha o que eu falei com vocês. O pino prendeu a peça. Mas tá vendo esse espaçozinho aqui, ó? Essa folga? Por mais que eu colocasse pinos e mais pinos aqui, não vai fazer o mesmo efeito que se eu colocar um parafuso. Então a gente pega uma broca bem fininha, bem mais fina que o parafuso. Sem folga. Tá vendo? Totalmente. Olha a cola saindo da peça. Foi prensada, expulsou a cola. Agora sim eu tenho madeira em madeira. Tá? Se eu quiser colocar mais pinos, para questão de, sei lá, confiança de que vai prender melhor, posso colocar pino. Olha, ela expulsa a cola para fora, tá vendo? Então isso aqui já está bem melhor. Com um único parafuso, ao invés de ter aqueles 30, 40 pinos que tinham aqui, né? Vamos tirar um pouquinho do excesso de cola e depois fazer a limpeza final, só para não ficar escorrendo, tá? Vamos montar a segunda parte, mesmo procedimento. Vamos lá tirar um pino para fixar e depois vamos colocar parafuso. É importante que tome cuidado, porque se o pino pega um veio de madeira, ele pode desviar, ele é muito fino. Então nunca segure embaixo aqui com a mão, porque provavelmente um dia vai tomar uma espetada nessa na mão. Já aconteceu isso comigo, eu já disparei um pino que atingiu a minha mão e não foi nada agradável. Aqui eu coloquei a broca em retrocesso para tirar aqui a fuligem da broca e a cola que estava preso a ela, né? Vamos colocar o parafuso. Olha, mesma coisa, expulsou o excesso de cola, tá? Eu posso vir colocar, vou colocar aqui mais uns 3 pinos. Porque agora a pressão já está estabelecida pelo parafuso, o pino virou parte da estrutura, porque ele não vai mais ser forçado, ele não vai mais sair do lugar. Então ele agora se tornou parte da estrutura. Como eu já tenho a marcação anterior dos pinos, né? Eu já sei qual é a posição certinha que o banco vai ficar. Bom, agora que eu tenho um problema. Qual o problema que é? Eu não posso fazer muita coisa em relação à distância do banco com essa lateral do pé. Tá vendo? Essa folga. Porque não foi eu que fiz o projeto. Eu teria que desmontar todo o banco para encostar. Como eu vou compensar isso? A técnica que eu te falei, utilizando um pouquinho de pó de serragem bem fininho e cola. Vamos preparar isso e fazer todo esse preenchimento com essa mistura. Então a cola aqui será um pouco diferente. Não será simplesmente cola e parafuso. Será cola com um pouquinho de pó de lixa. Coloca sempre a quantidade
a mais para que a madeira expulse o excesso de cola, tá? Aí você garante que toda a superfície recebeu adesivo. Agora a gente pega o que sobrou da massa e faz o calafate da peça. Retire bastante o excesso, tá? Que vai facilitar o lixamento final. Será que ficou bom? Está colando ainda, tá? Ela não está ainda totalmente fixa. A gente pode ver que já aguenta parte do meu peso, né? Então imagina quando estiver totalmente colado. E como eu falei, agora os pinos que o Capessoa utilizou como estrutura, eles podem ser colocados, tá, de maneira correta, que é o quê? Reforço. Usei ele para poder montar, e agora depois de montado, vamos reforçar a estrutura com os pinos. Ó. Ele entrou na peça de uma maneira em que ele agora vai fazer parte da estrutura. Depois que ele estiver seco, correr uma lixa suave sobre ele e aplicar uma nova camada de cera. A cera que eu utilizo, nem sei se ela está aqui ou está lá, não. Tem uma lata dela fechada aqui, que é antiga, cera microcristalizada de abelha, né? É a cera que eu utilizo, cera de abelha. Você pode usar a cera de carnaúba, pode usar lustramóveis, né? Como ela está encerada, se passar aqui a unha, você vê que tem realmente cera na peça, eu vou encerá-la de novo. Agora ela vai secar. E depois de seco, eu vou subir no banquinho para vocês verem. Brincadeira. Mas agora sim está montado da maneira correta, tá? É assim que se usa pino. Você usa o pino para poder montar, depois utiliza parafuso para fixar. Isso quando a peça é estrutura.